Bom dia, alunos do terceiro ano. Vou resolver agora o exercício 5 da página 28. Questão A. Na eletrização por atrito, criam-se cargas elétricas? Então veja bem, vamos fazer aqui a questão A, conforme a aula em sala. Vamos atritar vidro com um pedaço de lã. Atritando vidro com lã, a lã tem os elétrons fortemente ligados ao núcleo em relação ao vidro. Portanto, o vidro vai perder seus elétrons para a lã, uma vez que o vidro tem seus elétrons fracamente ligados ao núcleo em relação à lã. O vidro perde os elétrons para a lã durante o atrito. A lã ficará negativa e o vidro ficará positivo. Os elétrons saíram do vidro e entraram na lã. Portanto, conforme a pergunta, na eletrização por atrito, criam-se cargas elétricas? Não, não criam-se. Elas apenas transferem de um corpo para outro. Questão B. Na questão B, nós temos: durante a indução de um corpo condutor, ocorre transferência de carga elétrica? Veja bem, a pergunta fala durante a indução. Então vamos colocar aqui, questão B. Pegaremos uma esfera montada num suporte isolante, certo? Não há contato entre a esfera e o meio condutor, muito menos o solo. E vamos fazer a indução utilizando um bastão negativo. Na esfera, que inicialmente estava neutra, irá ocorrer a reorganização das cargas elétricas. Como o primeiro princípio da eletrostática nos diz que cargas de sinais contrários se atraem e de sinais iguais se repelem, o negativo do bastão irá repelir os negativos da esfera. Portanto, os negativos ficarão do lado direito e os positivos do lado esquerdo, certo? Cargas de sinais contrários se atraem e de sinais iguais se repelem. A pergunta diz: durante a indução de um corpo condutor, ocorre a transferência de carga elétrica? Durante a indução, não. A transferência só ocorrerá se colocarmos um fio terra. Lembra da nossa aulinha, um fio terra. Nesse caso, se eu colocar um fio terra, os elétrons irão descer para o solo, certo? Porém, a pergunta fala, novamente: durante a indução de um corpo, ocorre a transferência de cargas elétricas? Não. Durante a indução ocorre apenas uma reorganização, ou seja, uma organização das cargas elétricas. Só ocorrerá a transferência na presença de um fio terra. No momento da indução eletromagnética, não ocorre a transferência das cargas, apenas uma separação, uma reorganização. Questão 6 da página 28. Na figura estão representados dois condutores metálicos descarregados, suportados por fios isolantes. Os dois condutores são postos em contato e então aproxima-se deles um bastão carregado positivamente. Mantendo-se o bastão ainda próximo dos condutores, estes são afastados um do outro. Faça a representação das cargas elétricas presentes agora em cada condutor, bastante afastados entre si e do bastão. Então vamos ver. Primeiramente, conforme o exercício nos indica, os dois condutores foram colocados em contato. Os dois condutores foram colocados em contato. Após esse contato, aproximou um corpo positivo. Após esse contato, aproximou um corpo positivo das duas esferas que estão agora juntas, certo? Observe que apenas aproximou, não tocou as esferas com o bastão, com o corpo positivo. Houve apenas uma aproximação. Se houve aproximação, o processo que nós estamos verificando é a indução. Quando
ele toca, o processo é contato. Aqui não tocou, não é um processo de contato, que nós vimos que no contato os corpos adquirem cargas de mesmo sinal, mas aqui é a indução, certo? Agora, observe, na presença dos corpos em contato, o que ocorrerá com as cargas elétricas? Cargas de sinais iguais se repelem e de sinais contrários se atraem. Portanto, o positivo irá atrair os negativos, todos que irão caminhar para esta esfera. Essa esfera ficará negativa. Como esta esferinha da direita perdeu os negativos para a esfera da esquerda, ela ficou positiva, certo? Mantendo essa aproximação, esse bastão aqui, eu vou separar as duas esferas. Então vamos lá. Mantendo ainda o bastão próximo, certo? Para que continue ocorrendo a indução. Se por acaso você afastar o bastão, sem separar as esferas, as cargas reorganizam e as duas esferas ficam neutras novamente. Mas a pergunta fala, mantendo próximo o bastão, afasta-se as esferas. Então, ó, vamos manter o bastão próximo e vamos afastar as duas esferas. Então, vamos colocar mais distante aqui. Nesse caso, como eu mantive próximo o bastão, ele manteve as cargas separadinhas, igual era antes. Portanto, uma esfera ficou negativa e a outra esfera ficou positiva. Certo? Esta é a respostinha final do nosso exercício. Questão 7 agora. As seguintes experiências clássicas de eletrostática são realizadas com um bastão carregado negativamente e dois condutores esféricos apoiados sobre suportes isolantes. Os condutores estão em contato no início e separados no decorrer do experimento. Então observe, são três experiências parecidas. A primeira, nós temos aqui um bastão carregado negativamente, próximo de duas esferas X e Y que estão em contato. Separando os três corpos logo após esse processo de indução, como ficará cada um dos corpos? Com que carga ficará X, com que carga ficará Y? Então vamos lá, ó. Primeira experiência, o bastão é aproximado do condutor sem tocar neles, ou seja, indução. Na presença do bastão, os condutores são separados cuidadosamente e então o bastão é afastado. Então veja bem, o que ocorrerá entre X e Y? Na presença do bastão negativo, negativo repele negativo, certo? Então os negativos dessa esfera vão ser repelidos pelo processo de indução vindo para esta esfera aqui. Se os negativos vieram para esta esfera, com que carga ficou a esfera X? Ela ficou com excesso de positivos. A esfera X ficou positiva. Então o que nós temos agora? Nós temos a esfera X com carga positiva e a esfera Y com carga negativa, após o afastamento dos corpos. Vamos para a segunda experiência, ainda no exercício 7. Na presença do bastão, um dos condutores é tocado com o dedo por um instante. Depois o bastão é afastado e em seguida, cuidadosamente, os condutores são separados. Então veja bem, a perguntinha não está dizendo em quais das esferas houve o contato com o dedo. A pergunta não refere, dentro do experimento, se foi a esfera X ou a esfera Y que houve o contato com o dedo. Vamos fazer uma suposição que seja a esfera Y, porque na hora de fazer o contato é provável que a pessoa que fez o contato quis colocar a mão o mais distante do indutor, certo? Vamos supor isso, porque o exercício ele não está bem direcionado. Observando por este ângulo, vamos lá. Na presença do corpo negativo, da aproximação do corpo negativo, é provável que a esfera X fique positiva e a esfera Y fique negativa, certo? Igual ao exercício anterior.
o negativo repeliu os negativos para a outra esfera. A esfera Y ficou com excesso de negativo, enquanto que a esfera X ficou com excesso de positivo. Se porventura, na presença ainda do bastão aproximado das esferas que agora não estão neutras, agora uma é positiva, a outra é negativa, faça o contato nesta esfera Y. O que ocorrerá? Como o bastão está empurrando os negativos para a esfera Y, ao ocorrer o contato com o dedo na esfera, é lógico que o bastão vai empurrar os negativos para o dedo. Ocorrerá um fluxo de carga elétrica de Y para o dedo. Se as cargas saíram de Y e foram para o dedo, Y praticamente ficou quase que neutra. Afastando o dedo da esfera Y, as cargas vão se reorganizar. Mas elas se reorganizarão de modo que as duas ficarão positivas. Por quê? À medida que os elétrons saíram da esfera Y e foram para o dedo, é provável que a esfera Y praticamente fique neutra. Mas quando você encosta um corpo neutro a um corpo eletrizado, as cargas passam de um corpo para outro, tentando igualar a quantidade de cargas, certo? Como a esfera Y ficará neutra, ela tentará igualar com as cargas positivas. As duas ficarão com cargas positivas. Uma vez que os elétrons saíram de Y e foram para o seu dedo, é lógico que as duas ficaram positivas. Terceiro experimento. O bastão é esfregado nos condutores e depois afastado. E em seguida os condutores são separados cuidadosamente. Veja bem, se você esfregar o bastão negativo nos condutores neutros, o que ocorrerá? Boa parte dos negativos do bastão irão para o condutor neutro, certo? Então, ocorrerá um fluxo de carga do bastão para a primeira esfera, que é a esfera X. Se os negativos entrarem na esfera X e a esfera X estiver em contato com a esfera Y, que é o que está ocorrendo no exercício, é lógico que os negativos não ficarão somente em X. Os negativos, eles fluirão também para a esfera Y. Portanto, quando eu afastar esse bastão, a esfera X e a esfera Y estarão com cargas negativas, que receberam do bastão. Agora, afastando os três, como ficará as duas esferas? É lógico que elas permanecerão esfera X negativa e esfera Y negativa. Certo?